Quais são os 5 sinais de uma pessoa que é totalmente chata? Se você quer saber se você é chato ou não, veja o vídeo após a vinheta. Quais são os 5 sinais que uma pessoa chata restritamente dá, né? E que muitas vezes não percebe que são chatas. Por exemplo, o cachorro, né? Ele está sendo chato toda vez que eu começo esse vídeo, ele sempre começa a latir. Parece que ele sabe, né? Mas o, a primeira característica, né, de uma pessoa que é totalmente chata é uma pessoa que monopoliza a conversa. O que isso significa? Esse tipo de pessoas são pessoas que não dão espaço, né, para que os outros possam conversar e expressar as suas ideias, né? E a mesma vê a conversa como uma espécie de competição para ver quem é que fala mais, né? E a mesma também, ela chega a relativizar tudo o que o outro fala. Isso muitas vezes não significa que uma pessoa que conversa muito seja chata, mas muitas vezes uma pessoa quando está totalmente emocionada ou totalmente estressada, ela tem mania de falar apenas para sublimar algo que está retido, diferentemente de uma pessoa chata, que sempre tenta falar todo dia e toda hora. A segunda característica de uma pessoa que é totalmente chata é que quando sempre fala dos mesmos assuntos. Porque a característica peculiar de uma pessoa chata é de uma pessoa que tem pouca experiência de vida, né? E também que tenha pouco conhecimento. Não significa que seja um conhecimento acadêmico, né? Mas, por exemplo, um conhecimento muito mais empírico, sabe? Aquela pessoa que sempre fala a mesma coisa, né? Sempre fala demais e ainda quando fala, fala sempre a mesma coisa, numa forma totalmente repetitiva, né? É como se fosse um martelo, né? Quebrando uma penha, né? Aquela coisa que vai devagar e constante. Isso chega a saltar os olhos, né? De muita impaciência, né? Porque muitas vezes isso pode acontecer, na verdade, né? Que essa pessoa que fala sobre poucos assuntos, que mesmo tenha pouca experiência de vida ou pouco conhecimento, isso também pode partir, né, por exemplo, de uma experiência de vida ou então também referente a algum trauma que ela tenha. É aquela pessoa que sempre fala a mesma coisa. Então, uma pessoa que sempre repete os mesmos assuntos tem a tendência de ser uma pessoa totalmente desagradável. A terceira característica de uma pessoa que é totalmente mal-humorada é uma pessoa, por exemplo, que não tem uma inteligência emocional. Ou seja, essa pessoa tem a tendência de reclamar de tudo, né? A mesma ela tem a tendência de levar tudo muito a sério demais e tem prazer até mesmo em reclamar, né? Então essa pessoa, por exemplo, ela tem uma tendência sempre de estar chateada, para baixo, rancorosa. Todo mundo, né? É normal acontecer ficar totalmente chateado, triste. Muitas vezes temos situações que têm desavenças, do qual que, né, temos o nosso humor abaixado. Porque o ser humano, ele não é um ser linear, é um ser totalmente senoidal. Estamos bem, estamos mal, estamos bem, estamos mal. Não há aquela pessoa que vive nessa linha tênue, com aquele sorriso calmo, sereno, né? Aquele sorriso búdico, na verdade, né? Então, o ser humano, ele é um ser totalmente passional. Mas o que faz a vida poder ser um pouco mais leve é ter a característica, né, do bom humor, saber levar a vida com um certo humor. Porque a pessoa que tem, por exemplo, mau humor, a pessoa ela entra até num estado sadomasoquista, que a pessoa começa a ter prazer em se sentir mal e alastrar esse mal para o outro, sabe? Ela vai passando essa energia que é inerente a ela para a outra pessoa, né? A, a quarta característica de uma pessoa que é totalmente chata é que é uma pessoa que não tem nenhum mínimo de sensibilidade social. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que mistura, na verdade, sinceridade com chatice, né? Aquela pessoa que, por exemplo,
que fala tudo que vem na cabeça. Não é porque as coisas que vêm tudo à sua cabeça é que você tem o direito de dizer, né? Muitas vezes essas pessoas elas cometem um ato chamado sincericídio, né? As pessoas matam demais. E se você vê até o conceito da palavra sincero, né? A sua etimologia ela foi mudando de conceito no decorrer da história, né? Isso até um vídeo no canal falando a respeito. Mas o interessante é que da sensibilidade social que essa pessoa não tem, ela mistura sinceridade com chatice. Tem outras pessoas, por exemplo, que não tem noção de espaço alheio, né? É aquela pessoa, por exemplo, que não respeita o espaço do outro quando o outro vai falar, não respeita o espaço do outro quando o outro quer descansar após um dia exaustivo de trabalho. Aquela pessoa que quando chega em casa ou o vizinho, né, vai, coloca o som lá no último volume e ele acha que você é obrigado a escutar o seu péssimo gosto musical. Cada um tem o seu, né? Mas as pessoas deveriam ter noção do seu espaço e não invadir o espaço do outro, né? Então, hoje em dia as pessoas estão perdendo, na verdade, essa noção, né? Onde começa a minha liberdade e onde termina a minha liberdade. O problema da liberdade hoje em dia que ela é muito mal interpretada, que a liberdade está inclusa em poder atrapalhar a liberdade do outro, cerceando a liberdade do outro. Eu tenho a minha. Então se torna uma guerra de todos contra todos. Parece que estamos voltando, né? Na época do período da caverna, né? Interessante que, por exemplo, o problema da falta da sensibilidade emocional, ela também, né, essa pessoa ela faz de tudo para ser o centro da atenção, sabe? É aquela pessoa que é totalmente narcisista, né? Ela não consegue ver o outro brilhar mais do que ela e ela vai sempre ver, né, o bem-estar do outro como algo que é a ameaça. Então, vai ser sempre uma luta de ego, né? É lógico que narcisistas muitas vezes também chamam narcisistas, né? Então tem um conluio de narcisistas no qual eles sempre lutam entre si para ver qual é o melhor. Mas a pessoa que ela consegue ler a leitura de uma pessoa dessa, ela consegue evitar. Inclusive, esse tipo de pessoa tem tudo em qualquer lugar, na verdade. E a quinta e a última característica são aquelas pessoas que reclamam de tudo, não tá bem com nada, sabe? Assim, tudo é motivo de xingamento, tudo é motivo de reclamação, sempre reclama das coisas até que não tem nenhuma pertinência na sua vida. Então, essas são as características de uma pessoa que gosta de reclamar. E como mudar isso? Na verdade, a pessoa teria que fazer o que? Mudar a sua percepção de como olha a realidade, porque a pessoa quando ela olha principalmente aquilo que ela sente, ela sempre deixa de ver aquilo que ela não sente, porque o nosso mundo é muito mais perceptivo do que cognoscivo. Por que perceptivo? Porque na verdade nós, os seres humanos, percebemos só aquilo que nos causam dor, né? Muitas vezes nós não percebemos a alegria, mas percebemos a tristeza. Arthur Schopenhauer ele sempre mesmo fala, né, em uma de suas obras, que o homem não percebe a não dor, o homem sempre percebe a dor. Mas o que o homem pode fazer a respeito, sendo homem ou mulher, né? É sempre mudar a sua percepção, né, de olhar sempre o lado bom das coisas, por mais que as circunstâncias, né, não nos deixem ver. Mas essa é a diferença do homem, né, que é chato e do homem que não é chato. Porque o homem que ele não é chato, na verdade, ele sabe, na maioria das vezes, quando ele está sendo chato, ele sabe parar. E as pessoas que não têm noção daquilo que é chato, elas não sabem o quanto que elas são convenientes. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um link no nosso canal, né? E ajude o nosso pequeno trabalho, né? E por gentileza, ajude também a propagá-lo. E como sempre, eu agradeço o carinho, né, e a atenção de todos. E como estou sempre repetindo o mesmo jargão no final, eu estou sendo chato. Mas muito obrigado assim, viu? Pelo carinho de todos e até a próxima.